Então, muito bom dia a todos, a todas e a todes. É sempre uma alegria, Magno, falar para Undime, uma instância que eu tive bem perto, uma instância que inclusive me recomendou a ser conselheiro estadual de educação. Se eu estou no CE hoje é graças à indicação da Undime. Uma alegria grande vir a Amargosa. A Amargosa guarda um espaço grande no meu coração pelas pessoas, pela essa gente boa. Há um amigo, William Panflis, que hoje dirige com muita competência o Núcleo Territorial de Educação. Eu tenho dito há algum tempo que a educação precisa ser um tema de interesse público. A gente precisa reverberar a importância do fazer educacional em todas as instâncias da vida. Ela não pode ser uma pauta meramente em aspectos próximos da política. Ela precisa ser um tema e um local em que todos se interessem por eles. Porque o produto da educação, seja ela das escolas privadas, sejam ela das escolas públicas, é o que vai constituir essa nova sociedade que a gente constrói. Portanto, pensar conteúdo, mas também formar e pensar a formação ética, a formação moral, a formação intelectual do cidadão que a gente está pretendendo formar. E então o Conselho Estadual de Educação se interessa em participar desses espaços, desses momentos, estimula, porque a partir do diálogo, e a educação ela precisa ser dialógica e dialética, né? A gente precisa afrontar as contradições também existentes nesse próprio sistema que engendra a própria educação. E a alegria muito grande estar aqui nesse troca de saberes, né? Promovido com aspectos extremamente importantes no seu tema, motivacional. A gente precisa compreender o que precisa ainda mais nos mobilizar e nos motivar a continuar na luta desse fazer educativo, e o que é que a gente precisa mais fazer ainda para a gente estimular os nossos estudantes a gostarem, se interessarem e entenderem a escola enquanto um espaço que vai produzir a sua emancipação. Principalmente, a sociedade precisa se apropriar desses indicadores. Então, entender, por exemplo, e aí eu vou recordar do nosso amigo, e eu sempre peço licença quando eu chego em Amargosa para falar em nome dele, que é Valmir Sampaio. Ele fez uma planilha que diz o seguinte, Magno: dos 10 maiores PIBs da Bahia, eles não estão entre os melhores indicadores educacionais, né? Ou seja, é uma demonstração inequívoca que não é só recurso que produz uma boa educação, precisa de uma gestão efetivamente antenada e sintonizada com os interesses dos estudantes. O que é que justifica, por exemplo, e eu sempre cito esse exemplo, correndo o risco dos ciúmes, que Licínio de Almeida, com poucos recursos, consiga produzir a educação que produz. Amargosa é um outro exemplo também que a gente podia trilhar nesse sentido. Então, a sociedade precisa compreender como que compõe o orçamento educacional, quanto é que custa, ou quanto é que custa o investimento na alimentação escolar, quanto é que compreende de investimento para a gente poder rodar a boa educação. Então, no momento em que a sociedade compreende como que essas demandas se aglutinam, é que a gente vai ter efetivamente uma condição efetiva de fazer uma cobrança dentro de um diagnóstico assertivo. Porque tem muitas coisas que a gente falou, a gente precisa de quadra coberta, a gente precisa de ar-condicionado, mas eu acho que o principal é saber se os alunos estão aprendendo. Precisa também. Precisa também, é isso. Mas não essencialmente, né? Não é primordial, não é isso. Eu acho que só vale a pena se aprender, porque a gente vai, e aí não tem nenhuma restrição a que a escola tenha todas as estruturas possíveis. Que bom que tenham. Que bom que tenham. Mas isso precisa estar combinado com a perspectiva do aprendizado e do fazer educacional de quem mais precisa dela, que são os alunos.